Glória a Deus, que bênção, chegamos à terça-feira, aleluia, estamos aqui na semana da interferência colapsadora da multifrequência celestial, chegamos em Atos 9, glória a Deus por essa luz poderosa que nós temos e porque nós podemos, nessa luz de Damasco, romper com todas as coisas que não precisam mais ser vistas, que não fazem mais parte da nossa visão. Paulo recebe em Atos 9 uma nova visão a partir de uma cegueira. Ele fica cego por 3 dias, depois de ver a luz e de ouvir a voz. E a voz falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Ele reconhece a autoridade do Senhor. Ele reconhece a autoridade poderosa, ainda que ele era, nesse momento, nesse tempo, a autoridade perseguidora dos cristãos. Porque Paulo, ele tinha cartas para perseguir os cristãos. Então a palavra fala que ele arrastava os cristãos nos ambientes para prender. Era a alegria porque ele respirava ameaças. Mas ele encontra o verdadeiro fôlego de vida. Um Deus que derruba ele do cavalo. E que faz com que em 3 dias cego, assim como Jonas, 3 dias na barriga, no ventre de um grande peixe, nascendo outra vez daquelas trevas, assim também nós vemos em Paulo. Paulo recebendo uma nova visão a partir daquela escuridão, porque tudo aquilo que ele via e que ele podia dominar, ele não enxergava mais. E o que ele precisava? Que o irmão orasse por ele. O que ele precisava? Que toda aquela força que ele tinha, aquela pseudo-força e tudo aquilo que os homens veneravam, aquilo que ele mesmo tinha para si de autoridade, de ir, de fazer, de delegar, de repente ele está na condição simples de que alguém precisa orar por ele, existe uma autoridade para ser liberada. E isso não tem nada a ver com cargos, mas com o encargo que Deus colocou em Ananias, de orar por Paulo. E não foi que Ananias orou e agora Paulo se submete a Ananias. Não tem essa hierarquia, irmãos. Nem Paulo é maior que Ananias, Paulo que era Saulo, e nem Ananias, porque orou. Porque o corpo, é um só, e ele tem uma só cabeça. A cabeça desse corpo é Cristo. E isso mostra o reconhecimento de Ananias em Paulo como parte do corpo de Cristo, porque nós somos reconhecidos parte do corpo de Cristo. Isso nos inclui, nos integra a essa realidade que é o corpo de Cristo aqui na Terra. Nessa terça-feira, do campo geracional, nós temos a transmissão da nova visão sem preconceitos, através da essência de quem se enche no colapso de escamas. Aleluia! A essência de quem se enche no colapso das escamas, porque as escamas romperam, a palavra fala. Eu vou ler aqui, Atos 9, 15 a 18 fala assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. E ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Saulo, agora o texto que é o versículo 1 desse capítulo, fala que Saulo ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Olha isso, irmãos. No começo de Atos 9, ele respira ameaças e morte, mas ele encontra a vida. E esse fôlego de vida dá a ele agora uma nova visão. E nós precisamos ver que a visão, ela de fato precisa ser aberta. Porque há um problema na visão, precisa de um ajuste na nossa visão. E aquilo que o Senhor deu a Paulo foi uma nova visão. E a partir dessa visão, ele viu o terceiro céu. Ele viu coisas e nós desfrutamos das cartas de Paulo que na verdade elas formam a maioria das cartas do Novo Testamento.
E então, aqui no Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E é isso que nós vamos pedir hoje, que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar a realidade, o que de fato é maravilha. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo na sociedade onde as pessoas vivem por aquilo que elas veem. Rede social é o que eu estou vendo, é um relacionamento visual e digital, né, virtual. E as pessoas não vivem a realidade. O mundo está completamente entorpecido disso, das coisas que estão roubando e distraindo o seu olhar. Mas o Senhor nos convida a olhar firmemente para Ele. Nos resgata de nós mesmos. Não é nem para você fazer uma introspecção e não é nem para você olhar para fora, é para você olhar para o Senhor. E todas as coisas que o inimigo te apresenta são só distrações, para que os teus olhos não olhem direito. E então, eu quero declarar aqui que tanto Paulo quanto Ananias, os dois precisavam enxergar, né? Porque Paulo estava cego, rompendo, sendo resgatado da religião. Ananias ficou com medo, porque afinal de contas, Paulo, que era Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Eu vou orar por ele, eu vou morrer, né? Ou melhor, agora que temos ele nessa condição vulnerável, né? Podemos fazer a nossa vingança. Mas nem uma coisa e nem outra, irmãos. Na verdade, o que Deus queria era o testemunho da unidade. É o irmão que reconhece o outro irmão. É o corpo que cura o corpo. É o corpo que é completo na unidade. Então, em primeiro lugar, como 3 dias que Paulo fica cego, vamos colocar aqui 3 momentos, então, de rompimento. E o primeiro deles é romper com a escama da religiosidade. Porque Ananias estava com medo e Paulo, ele fazia tudo certo em nome de Deus. Ele era um perseguidor dos cristãos em nome de Deus. Então, ambos estavam presos na sua religiosidade. Ananias, pelos seus conceitos e preconceitos em relação ao perseguidor. E o perseguidor, agora que tinha todas as cartas de liberação para perseguir e fazia com convicção o seu trabalho, de repente ele perde o chão. Não é mais aquilo. Tudo que ele tinha como força e convicção, né, do que ele exercia, perdeu a força. Não tinha mais convicção. O que aconteceu? Agora eu estou aqui, estou cego. E ele estava, de fato, vulnerável. Mas, mesmo vulneráveis, nós somos fortalecidos no corpo. E as escamas da religiosidade, elas caem quando a luz da verdade nos encontra. E que encontro maravilhoso é esse com a luz, né? Por muitos anos, irmãos, eu servi o Senhor, eu sirvo ao Senhor desde os meus 16 anos. Mas à medida que a luz nos encontra, o Senhor nos cega para algumas coisas, para nos fazer enxergar a realidade. E nós precisamos viver a cegueira das coisas transitórias. Não enxerga, não preciso ter olhos para isso. Porque quanto mais vemos, né, as pessoas ansiosas, porque elas estão vendo tudo. Elas veem todas as coisas e elas ficam entorpecidas com tudo que estão vendo, querendo controlar e não resolve nada. É uma distração para roubar a nossa força, mas que caia toda a religiosidade dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar com unidade, enxergar o corpo de Cristo, ser inclusivo nesse corpo, em todo o ambiente. Isso é maravilhoso, porque essa é a manifestação do Senhor aqui na Terra, essa é a inclusão. E a religião, ela nos separa, ela tira o nosso vínculo, ela rompe, porque ela cria suas doutrinas, as suas comparações, competições, uma concorrência velada ou às vezes revelada. Mas não é disso que nós precisamos. O que precisamos é a força do corpo, é a alegria do corpo, é reconhecer os irmãos e sermos reconhecidos como irmãos. E só irmãos, não há hierarquia, amém? Isso é uma grande escama que cai dos nossos olhos, porque a religiosidade, ela cria os seus cargos, mas a realidade nos dá encargos, e glória a Deus. Em segundo lugar, esse segundo rompimento é com a escama da divisão. Porque quando Ananias reconhece Paulo como irmão, e eu já falei um pouquinho agora no primeiro tópico, ele reconhece e fala, Saulo, irmão. Quando ele fala isso, ele reconhece que ele é parte do corpo.
E sabe, irmãos, nós precisamos viver nessa dimensão. O que eu mais vejo e o que mais vivi por muitos anos é dizer que alguém é parte do corpo. Mas, na verdade, a nomeação dessa parte é que é uma verruga, né? Ela é parte do corpo, mas é aquela parte que eu não gosto. E nós precisamos entender que o corpo, ele pertence ao Senhor. Não é a minha escolha natural. Não são as minhas preferências. Mas é o que Deus definiu. E eu preciso reconhecer os irmãos. Eu não reconheço uma placa de uma organização, mas o corpo de Cristo em todo lugar. E manifestar essa unidade do corpo é a grande marca da igreja aqui na Terra. Porque a divisão, ela está cada vez mais exposta, cada vez mais clara. As pessoas com seus grupos, né? E as organizações que se chamam igrejas são, na verdade, seus clubes de entretenimento. Mas o Senhor quer nos arrancar disso. Eu preciso ter comunhão com o corpo em todo lugar. Não é no ambiente que eu entrei, é o ambiente que eu carrego. É a igreja que eu sou. E aleluia, porque Ananias com ousadia, e nós vemos Atos 9, né? Sequencialmente, assim, os versículos são de ousadia, de um tempo de ousadia que nós precisamos viver e resgatar para a nossa própria vida. E então, Ananias com ousadia ora e reconhece. Então cai essa escama da divisão, do medo, da separação, né? Ele é diferente de mim. Rompe com isso. Somos um só em Cristo Jesus. E é o Senhor que enche tudo em todos. Ele que faz a obra. E a terceira escama que cai é a escama do passado. Porque o passado de Paulo, ainda Saulo, era um passado de perseguição. Todos conheciam ele. Inclusive, quando ele foi para Jerusalém, as pessoas não conseguiam acreditar que realmente ele estava ali falando do Senhor. Poderia ser uma estratégia dele, dizer que se converteu, que a vida dele mudou, para estar com os cristãos e poder arrancá-los dali e levá-los para a prisão. Podia ser uma estratégia, né? Mas, na verdade, Paulo não estava preocupado em provar a veracidade da sua fé. Ele simplesmente viveu, mas aqui nós vemos que o Senhor rompeu com aquele passado, rompeu com aquela religiosidade, com aquela falsa autoridade, porque assim que caem as escamas dos olhos, né, e com certeza quando tirou é como se cascas caíssem, escamas caíssem, algo que eu prendia, e eu creio, irmãos, que isso é o véu da religião, esse véu são essas escamas. Porque o que Paulo viu e o que ele nos entrega como revelação é de alguém que rompeu muitos véus. E então aquilo, até fisicamente, né, rompeu a visão para que ele voltasse a enxergar. Mas ele não voltou a enxergar o que ele enxergava antes. Ele recebeu essa nova visão e foi batizado. Então, na sequência, ele se batiza. Ele enxerga que ele precisa desse resgate, que ele precisa do perdão dos pecados, que ele precisa acessar essa nova vida. E essa é a maior visão que nós temos quando nós enxergamos o Senhor como único caminho, como a nossa única verdade, como a nossa única vida. Então, irmãos, nós vemos aqui o que Paulo, como ele enxergou, né? A primeira coisa que nós vemos é que Paulo, o nome dele era Saulo, que vem de Saul, é o mesmo nome de Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel, extremamente orgulhoso, da tribo de Benjamim, e Paulo também era da mesma tribo. Mas Paulo, ele se chama Paulo, ele se nomeia Paulo. Paulo quer dizer pequeno no grego, porque ele se diminuiu. E glória a Deus, porque Saul, que era alto, né, e era um homem que tinha aparência de rei. E nós vemos em Paulo o desejo de se esvaziar, de ser pequeno. E ele se coloca em todo tempo o menor. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque isso é o esvaziamento do ego. Em segundo lugar, ele sendo da tribo de Benjamim, ele pertencia a essa tribo, que era a tribo de Saul, que era um homem religioso, um rei religioso. E o que nós vemos em Saulo? Toda liberdade. Ele não se importava com a pressão exterior. Já Saul, ele reagiu conforme a pressão das pessoas, porque ele tinha muita preocupação com o que os outros iam falar, com a sua aparência. Mas nós vemos aqui em Paulo a total despreocupação com isso. Saul era tão vaidoso, irmãos, que ele construiu, né, fez um monumento de si mesmo.
Senhor Jesus. Mas Paulo quis ser pequeno. Eu não quero ser adorado, eu não quero ser venerado. Nós vemos uma grande reversão aqui. Essa luz, ela é mesmo reversora. Ela transforma tudo. Ela transforma todas as coisas. E vemos em último lugar que em Atos 13, 22, Paulo, ele fala sobre Davi, né? E na sequência aqui no versículo 36, ele menciona Davi, que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração, antes de morrer. Ele reconhece Davi. Tudo que Saul não fazia era reconhecer o verdadeiro rei. Ele não conseguia se esvaziar, porque ele queria ser o primeiro, porque ele queria ser rei. Mas o Senhor já tinha escolhido Davi para substituí-lo. E glória a Deus, porque o Senhor, Ele faz todas as coisas porque a glória está nele, a glória está no nome do Senhor. Então Paulo tem as suas experiências, né? Tem essas experiências marcantes, e à medida que nós lemos as cartas de Paulo, são experiências muito fortes, experiências de quem realmente viu e ouviu. Viu o Senhor, ouviu a voz, ele viu essa luz e ouviu essa voz, uma frequência de ruptura muito forte, rompendo com a vida que ele tinha, com tudo aquilo que ele vivia. E ele também se torna uma carta perseguida agora. E a palavra fala aqui, 2 Coríntios, né? Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Aí ele fala, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração e de carne. E aqui fica evidente, Paulo declarando essa carta com uma manifestação. Não é mais uma carta de autorização para matar, roubar e destruir, né? Mas para trazer vida abundante, cartas vivas, cartas que carregam a realidade da experiência do Senhor. É isso que Paulo declara. E mais para frente, no discurso de Paulo, diante das autoridades, ele declara toda essa experiência que ele viveu. Ele declara porque essa é a carta que ele carrega. É o Cristo que eu tenho dentro de mim, é o Cristo que eu vivo. Irmãos, que possamos ser essa carta viva, que o Senhor nos encontre no caminho. Se há um desvio na tua vida, que o Senhor te encontre e te ajuste, para que você, em todo tempo, seja essa carta do Espírito, a palavra do Senhor transmitida. Somos essa carta porque as palavras de Paulo estão impressas em nós também, porque essas palavras têm origem no Senhor. O Senhor usou Paulo naquele tempo, e o Senhor em todo o tempo, porque a sua palavra é eterna, essa palavra nos marca, ela é a nossa verdade. O que nós temos, a palavra, somos um só com a palavra de Deus, tomamos posse da palavra. A palavra ela é eterna, ela é a realidade, ela é o Espírito de Deus, e esse é o nosso desfrute. Que o Senhor te abençoe nessa terça-feira, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te dê graça para viver esse dia, essa semana, esse fim, essa última semana, o fim desse mês, declarando todos os dias que cada fim de ciclo carrega uma nova porção, o novo início do Senhor. Que o Senhor te abençoe com toda a autoridade nesse dia, a autoridade que vem dEle, a autoridade que procede dEle. Que o Senhor te fortaleça. E se você tem no teu espírito, no teu sentimento interior de entregar uma oferta, de ser parte de tudo aquilo que você recebe, das palavras que você vive, nós temos uma chave Pix para você fazer isso, que é igrejavinhedo@gmail.com. Seja abençoado por entregar, seja abençoado por semear, que as escamas caiam dos teus olhos também para entender que dar é melhor do que receber. E sabe quem fala isso? Paulo, dizendo que Jesus falou que dar é melhor do que receber. Não encontramos nos evangelhos alguma fala de Jesus exatamente assim, mas a vida de Jesus foi exatamente assim. Aleluia, ele se entregou por nós. Dar é melhor do que receber. É isso que Paulo ensinou, é isso que Paulo viveu, é isso que nós, como cartas vivas, podemos viver. Glória a Deus por essa terça, aleluia. Que todas as situações que já se levantaram
Não importa, você se levantou antes. Que você se levante todos os dias, a cada manhã, antes de qualquer coisa, e busque ao Senhor, e que a primícia da tua busca te preserve o dia inteiro. Ele é a nossa primícia, Ele é o nosso Senhor. Deus te abençoe, shalom. Senhor Jesus, invocamos o Teu nome, ó Senhor Jesus, como é bom Te chamar, como é bom saber da Tua presença, como é bom saber da Tua interferência, como é bom saber que o Senhor está em todo o campo, em densidades múltiplas, interferindo com revelação, frustrando o inimigo, colocando em multifrequência, Senhor, aqueles que recebem de Ti luz, recebem voz, e por isso avançam, Senhor, e por isso há uma transmissão. A tua transmissão é imparável, nada nesse universo pode impedir a transmissão do teu poder, a transmissão do teu espírito, a transmissão da tua vida, a transmissão de uma essência. Obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor fecha, ninguém pode abrir, aquilo que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Todas as coisas estão patentes aos teus olhos, Senhor, e por isso nós avançamos, Senhor, e o inimigo, coisa alguma, Senhor, tem poder de frustrar nenhuma das situações que o Senhor mesmo tem designado pelo teu propósito, pelo bom prazer da tua vontade. Então nesse dia, Senhor, nos dá essa alegria, Senhor, nos dá a alegria de termos uma visão nova, Senhor, de sermos tanto transmissores como receptores, como o Senhor escolheu Ananias para ser um transmissor, como que o corpo realmente salva o corpo, não por uma hierarquia, não por dons religiosos, não por uma situação de supremacia, Senhor, mas por uma transferência pura e simples, de uma obediência real, aonde o Senhor quer alcançar. O Senhor levanta o corpo, o Senhor tem o corpo para trazer essa condição de fazer com que todos nós, uns aos outros, sem preconceitos, possamos desfrutar da tua mesma essência. Então, mais uma vez, Senhor Jesus, dá-nos essa obediência, Senhor. Dá-nos a obediência que Ananias teve, Senhor. Enquanto em Atos 5, Ananias foi desobediente, em Atos 9, outro Ananias é obediente, mostrando que somos vasos, Senhor. Somos todos vasos de uma obediência própria, Senhor, entregues a Ti por um objetivo, Senhor. Todos somos instrumentos escolhidos, Senhor. Um para realmente emitir, outro para receber. Um vai levar o nome diante dos reis, outro vai levar o nome a um vaso ativado, Senhor Jesus. O Senhor mostra a cada um, há uma porção de sofrimento naquilo que não é transformável. O nosso corpo, Senhor, vai ser um dia resgatado. É assim que nós vivemos. Por isso as aflições do tempo presente, elas estão em nosso corpo, elas querem habitar a nossa alma, mas o Senhor já nos deu um escape. Nós não habitamos nesse corpo, nós carregamos esse corpo, Senhor Jesus, pelo Espírito que nele habita, Senhor, e por esse Espírito nós temos cura, por esse Espírito nós temos avanço, por esse Espírito nós temos o discernimento de que todas as coisas que nos acontecem, Senhor, é um sofrimento no Teu nome, naquilo que para nós é uma imposição, Senhor, mas é uma vitória para o Teu nome, naquilo que para nós é a glória, Senhor, a glória de sermos irmãos uns dos outros, Senhor, e termos experiências contigo, Senhor, e temos a Tua revelação, de sermos cheios do Espírito, Senhor, desse Espírito governar a nossa visão, das escamas caírem imediatamente, e por isso vamos enxergar o que Paulo enxergou. Ele enxergou depois da luz toda a condição da Tua glória, ele enxergou o terceiro céu, ele enxergou fora do corpo, ele enxergou as suas experiências contigo, Senhor. Não tinha mais uma respiração de morte, agora era 100% vida, e a morte que vinha contra ele não poderia atingi-lo, a não ser o seu corpo. Obrigado, porque nós temos essa experiência, e nós queremos em Ti essa experiência. Então desvenda os nossos olhos, nós queremos contemplar, Senhor, não a lei de homens, Senhor, não a lei colocada para que a pessoa tenha um benefício, Senhor, humano, Senhor, carnal, terreno, diabólico, Senhor,
infinito, Senhor, nós estamos em Ti contemplando maravilhas infinitas, poderosas, no Senhor especiais, destruidora de fortalezas e de oposições, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, eleva os nossos olhos, Senhor, como a Tua palavra diz, galenai, levanta os nossos olhos, Senhor Jesus, que eles possam ser removidos e desnudados toda desgraça e sentido, Senhor, que estão colocando cada um deles numa rotina e num condicionamento. Tira o cativeiro dos nossos olhos, Senhor Jesus. Coloca mesmo uma marca que não tem véu, Senhor, não tem nenhuma limitação, Senhor Jesus. Nós queremos ver, nós queremos contemplar com clareza, Senhor Jesus. Nós queremos ter uma visão completa, uma observação perfeita, Senhor Jesus. Nós queremos ser extasiados, Senhor Jesus, pelas Suas maravilhas, Senhor Jesus. O Teu nome é maravilhoso. A maravilha da Tua lei não é um preceito religioso, é o próprio nome do Senhor, maravilhoso conselheiro. Nós queremos ver o Teu nome em todas as coisas. Nós queremos ver o Teu nome nessa direção. O Senhor tem direção para cada um de nós. Dá uma direção, Senhor. Dá mesmo, Senhor, uma marca onde o Senhor vai trazer a cada um de nós uma realidade, Senhor. A direção que nos dá uma instrução daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso estamos aqui, Senhor, transmissores e receptores, preparados para que todas as coisas que o Senhor tem designado possa nos fazer mais que vencedores. Anima, Senhor, os meus irmãos. Anima nesse dia, Senhor Jesus, avançando para o fim desse mês, Senhor Jesus, caminhando nessa disposição de interferência, vendo o Senhor interferir em todas as coisas em nossa vida e sabendo que o Senhor e mais ninguém é aquele que interfere para que todas as coisas sejam completas pelo Teu poderoso nome. Dá aos meus irmãos essa disposição, coloque em cada um deles esta alegria, dispõe, Senhor, de cada um deles para que a Tua vitória seja completa e esse fluir seja um fluir da Tua interferência. Obrigado por Damasco, obrigado pelas casas que nos abrigam, obrigado, Senhor, por Ananias, obrigado por todos aqueles que em obediência estão cumprindo a Tua vontade. Seja assim hoje e para sempre, Senhor Jesus. Amém. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao Teu sossego. Volta minha alma ao Teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do
Senhor. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a sobra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo.
até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Shalom shalom, Jerusalem Israel, oh Habaich. Shalom shalom, Jerusalem Israel, oh Habaich. Shalom shalom, Jerusalem Israel, oh Habaich. Shalom shalom, Jerusalem. Shalom shalom, Jerusalem Israel, oh Habaich. Shalom shalom, Jerusalem. Aleluia.
Shalom, shalom, Yerushalayim, Israel, Okabash. Shalom, shalom, Yerushalayim. Y que tengan paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman.